Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nossa meditação, neste dia, eu trago o livro de Lucas, capítulo 7, e o versículo 11, do versículo 11 ao versículo 17. E aconteceu, pouco depois, irei-lhe à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. Glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meus amigos, acabamos de ler o texto da palavra do Senhor nosso Deus, e o título desta mensagem é A Autoridade de Jesus sobre a Morte. Segundo o texto que acabei de ler, vocês perceberam que Jesus estava chegando na cidade de Naim. A cidade de Naim ficava na Galileia. E naquele exato momento em que chegava Jesus naquela cidade, ia saindo o enterro, ia saindo o cortejo fúnebre da cidade de Naim em direção ao cemitério. Então, Jesus, ao ver aquele cortejo, Jesus se aproximou, e quando chegou próximo do caixão, Jesus ordenou que todos parassem. E a multidão parou. Todos pararam. Olha, meu amigo, Jesus, ele ia ali para Naim, porque ele ia tratar dos negócios do seu pai. Sempre a preocupação de Jesus era com o reino do Senhor nosso Deus. Era a sua principal ocupação. Jesus nunca se envolveu com os problemas administrativos de Israel. Nunca se envolveu com aspectos políticos de Israel. Nunca se preocupou quem será o sucessor, quem ganha ou não de algum governante. Mas Jesus estava ali, um profeta do Senhor, um homem de Deus, que estava evangelizando. Como eu acabei de dizer, ele se aproximou do enterro e mandou que todos parassem. E todos pararam. E Jesus olhou e viu aquela viúva, aquela pobre viúva, chorando copiosamente. Jesus sabia perfeitamente que aquele defunto que estava naquele caixão era um filho único. Ele sabia de tudo. Ele sabia que aquele jovem que ali estava era um filho único. Meu amigo, imagine as esperanças daquela mãe. Tanta esperança que ela tinha de ver o seu filho jovem crescer, se tornar um homem, pai de família, talvez criar filhos para serem netos da sua mamãe,
Talvez ela alimentasse também a esperança dele cuidar dela na velhice, e agora veio a morte e ceifou seu único filho. Meu amigo, ainda que uma mãe tenha 20 filhos, ela não quer perder nenhum. Imagine uma mãe que só tem um filho. Pois bem, então levava aquele caixão com aquele defunto, aquele filho único, era um jovem, e Jesus, ao mandar parar aquele enterro, se aproximou do caixão e ordenou, e ele falou: menino, jovem, mancebo, a ti eu te digo, levanta-te. Imediatamente, aquele jovem se levantou do caixão. Quando ele se levantou do caixão, acredito eu que todos ficaram pasmados, maravilhados pelo extraordinário milagre que ali aconteceu. Talvez se fossem pessoas medrosas, que fosse transportando aquele caixão, talvez até tivesse corrido, assombrados com a ressurreição daquele menino. Mas isso não aconteceu, todos ficaram parados, assistindo o milagre do Senhor Jesus Cristo, operando na vida daquele morto, e ele reviveu, e ele nasceu de novo. Dando continuação, você percebe que o milagre ocorreu. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus acrescentou mais: aqueles que vivem em mim e creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição. Ele é o mesmo ontem, e hoje e para sempre. Meu caro amigo, agora imagine bem, eles não chegaram nem no cemitério. Estavam distante ainda do cemitério, levando um defunto. E agora, com a ressurreição, aquele menino, ao se levantar, volta para a sua cidade, com a sua mamãe, talvez chorando agora de alegria, de satisfação, acompanhado de Jesus e os seus discípulos e a multidão, e entram novamente naquela cidade. Eu imagino a alegria do povo daquela cidade, porque aquela viúva e aquele filho único era muito estimado por todos. Meu amigo e meus irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus, ele não veio somente ressuscitar uma vida física, ele não veio somente ressuscitar uma vida física, ele veio também ressuscitar os mortos espirituais. Você sabe quais são os mortos espirituais? O mundo em que vivemos está cheio de mortos espirituais. Os mortos espirituais são aqueles que não têm Jesus na sua vida. São aqueles que não têm Deus na sua vida. São aqueles que não andam com Deus no seu coração. São aqueles que não andam com Jesus no seu coração. Estes, para Jesus, são mortos espirituais. São cadáveres ambulantes se deslocando de um lugar para outro. Estes mortos espirituais precisam de uma ressurreição, precisam de uma nova vida, precisa que Jesus faça uma operação de uma ressurreição espiritual na vida deles. Também quero dizer aos meus amigos e meus irmãos que aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor, aqueles que caíram na fé, aqueles que saborearam dos benefícios de Jesus, aqueles que usufruíram dos benefícios de Jesus, ganharam o perdão, ganharam a salvação, foram beneficiados de várias as formas e que depois, por uma decisão própria, deram as costas para Jesus, abandonaram a Jesus e hoje estão vivendo como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse. Estes, segundo a palavra de Deus, são os mortos espirituais. E Jesus quer ressuscitar estes mortos espirituais. Então, meu amigo, você que está se sentindo morto espiritual,
Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus no seu coração, desperta. Levanta-te. Disse Jesus, levanta-te, você que está caído na fé. Que Jesus quer restabelecer a tua vida espiritual. Jesus quer te devolver o direito de vida eterna. Porque você é um cadáver ambulante, um morto espiritual ambulante. Meu prezado amigo, diante de tudo isto que você acabou de ouvir, eu quero perguntar a você, você está disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Veja que com a presença de Jesus, a tristeza é transformada em alegria. A morte é transformada em vida. Jesus tem fartura de alegria para conceder a todos aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem a alegria dos céus. E Jesus quer produzir esta alegria no seu coração. Meu prezado amigo, aceite Jesus no seu coração. Assim como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, poderosamente, Jesus também quer ressuscitar a tua vida espiritual. Você que se afastou de Jesus, volte para Ele. Você que está caído na fé, volte para Ele. Receba Jesus Cristo agora no teu coração. Que Jesus te ama, Ele quer usar misericórdia contigo, Ele quer te salvar. E quer te dar esperanças de vida eterna. Assim como Ele concedeu novas esperanças para aquela viúva que havia perdido toda a esperança. Mas com Jesus, ela readquiriu, restabeleceu as suas esperanças no seu Filho e no próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aceite Jesus como teu Salvador. Eu vou encerrar esta mensagem dizendo, orando ao Senhor nosso Deus. Meu Senhor e meu Deus, graças te dou pela tua palavra. Graças te dou por este momento que ministrei a palavra do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Continue trabalhando, falando aos corações daqueles que ouviram a tua palavra. Meu Senhor Deus, produz uma ressurreição espiritual na vida daqueles que são mortos espirituais. Ajuda-os em tudo. E eu te peço, meu Senhor e meu Deus, em nome do teu Filho, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu dou graças a ti por tudo. Amém.